Olá, amados. Que a paz esteja com todos vocês. Vamos trazer aqui um trecho aqui das Santas Escrituras aqui para a gente estar meditando na palavra do Pai aqui a respeito de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra e trazendo parafraseando para os dias atuais, né? O que é que acontece nos dias atuais, né? Lembrando que as Santas Escrituras, tudo que aconteceu na Antiguidade, são sombras para os dias de hoje. Ou seja, tudo foi descrito, deixado testemunhado através dos profetas e do Messias e dos apóstolos para a gente observar o que aconteceu na Antiguidade e não cometer aqueles mesmos erros que esse povo da Antiguidade cometeram. E muitos deles foram destruídos por esse tipo de coisas que não é o nosso Pai Celestial. Muitas vezes as pessoas que frequentam o sistema religioso, ou às vezes mesmo fora do sistema religioso, ficam atrás de dogmas, de sofismas, dessas ideologias aí, e não conseguem compreender a parte dos motivos que o Pai destruiu Sodoma e Gomorra. E a gente vai trazer uma analogia, o que foi no passado e que acontece hoje exatamente como acontecia em Sodoma e Gomorra. Lembrando que a gente vai falar aqui para a parte espiritual. Esqueçam o lado físico, do que aprenderam na religião e com os homens. Essa coisa de prostituição física, que Sodoma e Gomorra foi destruído por causa de prostituição. A gente vai entender que o que é a prostituição, de fato, de verdade, no espiritual. Se vocês entenderem isso, se esquecerem essa parte de carne aí, a gente vai entender o lado espiritual, um dos motivos que o Pai destruiu Sodoma e Gomorra, e a gente vai entender o que isso quer dizer nos dias atuais, né? A gente vai começar aqui, ó. Isso está relatado aqui em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 22 em diante. Vamos entender aqui, ó. Aqui, ó. Os vossos filhos e os vossos descendentes e os estrangeiros que chegarem às terras longínquas testemunharão as desgraças que haverão caído sobre esta terra e as doenças, ou seja, essas doenças que a gente está falando aqui eram os falsos profetas que com sua língua, ou seja, colocava o que? Doença, ou seja, causava morte espiritual, enchia as pessoas de doenças, ou seja, uma doença espiritual, as pessoas estavam mortas porque não conheciam a palavra do Pai, eram mortos espiritual, ou seja, estavam doentes espiritualmente. Que Yahweh a terá castigado. Aqui, ó. Toda nação se transformará num deserto abrasador de enxofre e sal. A gente já vai trazendo para os dias de hoje, ou seja, por que está falando aqui que é um deserto abrasador de enxofre e sal? Porque hoje os falsos profetas, os falsos mestres, seja no sistema religioso ou fora do sistema religioso, eles causam um deserto na terra, ou seja, eles minam a palavra do Pai com acréscimo de diminuição, ou seja, isso causa um deserto, ou seja, causa um enxofre sobre a terra, ou seja, causa uma destruição imensa sobre a terra com essa língua desses falsos profetas. Ou seja, a gente já está entendendo que era a mesma coisa que acontecia em Sodoma e Gomorra, e por isso o Pai destruiu o quê? Sodoma e Gomorra, que seja no físico. Isso é sombra para os dias de hoje. Hoje a destruição é no espiritual, ou seja, esses falsos profetas, esses falsos mestres que causam esse deserto abrasador de enxofre na terra, com suas línguas mortíferas, com essas palavras, com acréscimo de diminuição, causa a mesma destruição que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Hoje a destruição é espiritual, ou seja, a pessoa que não conhece a palavra do Pai é um morto espiritual perante ao Pai, porque não conhece a palavra do Pai e nem conhece a palavra do Filho. E nisso, por eles não conhecerem nem ao Pai nem ao Filho, começa a propagar essa série de mentiras, ou seja, começa a acrescentar a palavra do Pai, começa a diminuir, e isso vai causando destruição na terra, né? Vai minando a luz na terra, né? É isso que acontece, você torna um mundo de escuridão, e isso deixa o Pai muito indignado, porque qual a missão que o Pai deu aos seus servos? De levar a mensagem do reino, levar a palavra pura, mostrar às pessoas o caminho, mostrar a luz, que é quem? O nosso grande mestre Emmanuel, que ele deixou. Ou seja, mas esses falsos mestres, esses falsos pastores criam discípulos para si, ou seja, causam uma destruição na terra, né? Destrói espiritualmente as pessoas. Vamos continuar aqui, ó. Nada que for semeado sobre a terra germinará. Por que ele está falando que nada que for semeado sobre a terra germinará? Ou seja, esses falsos profetas, quando eles lançam suas palavras, ou seja, a terra, sobre o coração das pessoas, não germina, porque são palavras mentirosas. Ou seja, eles criam o quê? Criam discípulos para si e levam para eles, e não levam os discípulos até
o Emanuel, e nem os discípulos até o Pai, né? Que quando você leva até o filho leva até o Pai. Consequentemente, né? Aqui, ó. Nenhuma vegetação brotará ou se desenvolverá. Ou seja, é um solo infrutífero. Ou seja, esses falsos profetas, esses falsos mestres que estavam lá dentro de Sodoma e Gomorra também, estavam destruindo as pessoas, destruindo o entendimento do Pai na consciência das pessoas. E isso causava essa grande destruição, esse enxofre, né? Que destruía a terra aqui, ó. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adama e Zeboim, tá vendo? Eram 4 cidades, tá vendo? Que Yahweh destruiu com grande ira e furor. Por que o Pai destruiu com grande ira e furor? Aí as pessoas falam, aqueles que não conhecem a palavra do Pai, falam, nossa, mas esse Deus do Antigo Testamento, ele é mau, destruiu o povo. Mas o Pai já tinha colocado nas leis dele que não era para as pessoas seguir a outros deuses, não era para a pessoa matar o seu próximo, seja no físico, seja no espiritual. Era para amar ao próximo, coisa que eles não faziam, que o amor ao próximo seria eles propagar a palavra do Pai verdadeira e genuína. Isso que é o verdadeiro amor ao próximo, ou seja, a ajuda no físico é consequência. Ou seja, isso a gente faz de coração também, mas o principal para o Pai, a ajuda ao próximo, é você levar o amor, que é a palavra dele pura e genuína para o próximo. Isso que Sodoma e Gomorra não estava fazendo, né? Eles estavam o quê? Maquinando coisas maus, ou seja, despejando enxofre sobre a terra, ou seja, falsas profecias, falsos profetas, falsos mestres dentro do templo, ou seja, é a mesma coisa que acontece hoje, ou seja, tudo que aconteceu no passado, pessoal, é o que acontece hoje, só que hoje eles só mudam as roupagens, né? Hoje é totalmente diferente, a pessoa não consegue concatenar que na antiguidade é sombra dos dias de hoje, ou seja, na antiguidade acontecia muitas vezes no físico, né? Para mostrar o espiritual, ou seja, por que o Pai destruiu? Por isso, porque as pessoas estavam ouvindo esses falsos profetas, esses falsos mestres que estavam despejando enxofre sobre a terra, né? Eram povos muito egoístas, ou seja, por que o egoísmo? Ou seja, alguns deles conheciam o verdadeiro Deus, conheciam suas leis, mas praticavam tudo o que era mal aos olhos do Pai. Não fazia as pessoas conhecer o verdadeiro amor do Pai, que é o verdadeiro amor ao próximo. Levar as pessoas ao conhecimento do pleno de quem é o Pai e de quem é o Filho, o verdadeiro, o Emanuel. Aqui, ó. Todas as nações questionaram. Olha o detalhe aqui, ó. Questionarão. Por que o Yahweh praticou tamanha violência contra esta terra? Por que tanto ódio e tanto furor? Ou seja, as mesmas questões que as pessoas ficam hoje, né? Mas por que eles acham? Porque foi por prostituição que as pessoas aprendem na religião. Foi prostituição, eu acho que é prostituição no físico. Você entendam, pessoal, esses pecados no físico, beber, fumar, prostituição no físico, essas coisas, o Pai perdoa. Se a pessoa se arrepender daquilo ali e pedir perdão ao Pai, o Pai perdoa, porque a pessoa pecou contra a carne, contra ela mesma, ou seja, ela está fazendo mal a ela mesma. Mas o pecado que não tem perdão é contra o espírito. Era isso que Sodoma e Gomorra estava fazendo aqui, ou seja, qual a prostituição no físico que eles estavam fazendo? Ou seja, estava trocando nosso marido espiritual, que é o Yahweh, nosso Pai Celestial, por outros deuses. Você está se prostituindo com outros deuses. Não era nada físico, não. Essas coisas físicas sempre aconteceram, mas são pecados da carne. Ou seja, o homem comete contra a própria carne. Ou seja, ele se arrependeu, pediu perdão ao Pai, não fazer mais aquilo, pronto, acabou. Mas o pecado contra o espírito, que é a rebeldia contra as palavras do Pai, que acontece muito hoje, que as pessoas acrescentam, diminuem a palavra do Pai, criam ídolos para as pessoas ficarem adorando ídolos, inventam falsos nomes para o Messias, para poder fazer as pessoas irem a um falso Messias. Isso tudo aqui deixa o Pai muito irado. É isso aí. Entendeu? Por que tanto ódio e tanto furor? Tá vendo? Porque o Pai estava vendo aquilo ali. Aquilo era tudo que não agradava aos olhos do Pai. Se o Pai já deixou todos os 10 mandamentos, deixou tudo descrito ali, o que era para fazer, o que era para não fazer, ou seja, aí o pessoal fala, mas o Pai é muito mal. Não, o Pai primeiro avisa de tudo antes, o que é para o povo não fazer, para quando vier o castigo, ou seja, a pessoa já saber, ou seja, estava tudo escrito, mas ele não deu ouvido aos mandamentos do Pai, não conhece a palavra do Pai e nem conhece a palavra do Filho. Por isso que as pessoas caem nos laços desses falsos mestres, nessas fábulas, nessas ideologias e nesses sofismas que acontecem no mundo todo hoje. Ou seja, é a mesma coisa que acontece hoje. Aqui, ó. Olha o que é que vem fazendo aqui, ó. Contudo, a resposta será:
foi porque este povo aqui, ó, desprezou a aliança de Yahweh, tá vendo? Ó? Vocês abandonaram a aliança que o Pai fez com eles, ou seja, a aliança do Pai, ou seja, andar nos mandamentos do Pai, nos estatutos, mandamentos, juízos e preceitos, tá vendo? O Deus dos seus pais desde a antiguidade, a aliança estabelecida com eles quando os libertou e os tirou do Egito, ou seja, eles não queriam se libertar do Egito, eles queriam continuar no Egito, ou seja, queriam atrás desses falsos deuses, desses ídolos, desses dogmas, dessas heresias, entendeu, amado? Ou seja, isso que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra é a mesma coisa que acontece hoje. Pode olhar hoje aí no sistema, as pessoas ficam atrás de ídolos, que o maior ídolo hoje aí que os homens implantaram aí, que é o Jesus, que engana o mundo aí, ficam atrás de falsos mestres, de falsos pastores, ou seja, eles fazem uma prostituição espiritual, ou seja, trocam o verdadeiro Criador, o verdadeiro Pai Celestial que é o Yahweh, por um punhado de deuses, de falsos deuses, vão atrás de homens, e nisso aí é uma prostituição espiritual, se prostitui com outros tipos de doutrina, com outros tipos de ideologias que não agrada ao Pai, colocando, ou seja, despejando enxofre sobre a terra, desprezando a maldade sobre a terra. Porque toda a maldade vem do coração do homem. Eles criam essas ideologias do coração do homem e destroem o seu próximo com esse tipo de ideologias. Aqui, ó. Eles preferiram cultuar, o que eu estava falando anteriormente, né? Eles preferiram cultuar e servir outros deuses e se prostraram diante deles. Tá vendo aqui, ó? Deuses que eles não conheciam e poderes que o Yahweh jamais lhe permitiu buscar e que se demonstraram nulos. Tá vendo? São deuses nulos. Esse Jesus que está hoje aí, que Roma criou em conjunto com os antigos sacerdotes, é um Deus nulo. É uma imagem, ou seja, tem olhos para não ver, tem olhos para ver, mas não vê, tem boca para falar, mas não fala, tem ouvidos para ouvir, mas não ouve, ou seja, é um cego, surdo e mudo, é uma imagem de escultura, ou seja, mas as pessoas não conseguem entender isso, ou seja, a mesma coisa que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, essa idolatria, essa prostituição espiritual. Perceberam que é a mesma coisa que acontece hoje? E sempre acontece isso, porque as pessoas infelizmente insistem em seguir homens, ou seja, homens que te levam a outros deuses, ou seja, amados, parem com essa coisa de ficar seguindo homens, ideologias, busquem na palavra, busquem diretamente do Pai e do Filho, medite nas Escrituras, aí você vai ter o verdadeiro conhecimento. É isso que o Pai quer. Entendeu? E isso não acontecia em Sodoma e Gomorra. Eles preferiram o quê? Ir atrás desse tipo de coisa, como o pai está falando aqui, né? Preferiram cultuar e servir a outros deuses e se prostraram diante deles. É igual hoje, as pessoas vão para templo, se prostram diante de falsos deuses, ou às vezes vai para a internet, para YouTube, e atrás de outras ideologias. É como se ele estivesse se prostrando também após outros deuses da mesma forma, porque está totalmente fora da palavra do Pai. Além do que eles acrescentam e diminuem da palavra do Pai. Sendo que o Pai justamente já falou na sua lei, não acrescentareis, nem diminuireis nada do que já tenho vos falado. Tá vendo? Olha o que é que me falando aqui. Ó. Foi por esse motivo que a terrível ira do Yahweh se acendeu contra esta terra. Tá vendo? Fazendo-lhe sobrevir toda a maldição descrita nesse livro. Ou seja, a mesma coisa que acontece hoje. A mesma coisa, a terra está um deserto. Seja, ficou esse falso evangelho aí pregado pelo sistema religioso e hoje está tendo esse grande movimento aí que eles chamam de desigrejados, que isso é um termo que não se encaixa, né? Não tem como você desigrejar uma igreja viva. Que muitos deles saem do templo de pedra, mas a religião não saiu da mente e do coração dele e começam a acrescentar e adulterar as palavras do Pai. Ou seja, é a mesma coisa, causa uma prostituição. Ou seja, por quê? Porque tiram o entendimento das pessoas do verdadeiro Deus, ou seja, impedem as pessoas de conhecer o verdadeiro Pai e o verdadeiro Filho. Ou seja, quem liberta, amados, é o Messias, o Emmanuel, é só ele que nos leva até o Pai. Por isso que a gente está aqui, nosso papel aqui não é criar discípulos para nós, os discípulos é para o Messias e para o Pai automaticamente. Entendeu? As pessoas têm que ir ao conhecimento do Messias e ao Pai, é eles que as pessoas têm que ouvir, e não a homens. Por isso que as pessoas não entendem certo tipo de detalhes nas Escrituras. Por isso, porque ficam com a mente fermentada, mesmo saindo da religião, fica atrás desses falsos mestres, desses falsos pastores fora mesmo fora do sistema religioso, ou seja, mas não entendem isso, fica só preso na letra, não entendem. Entendeu, amados? Esse recado que eu estou querendo tentar que vocês entendam aqui, ó. Como o Pai deixou claro aqui, tá vendo? E o Yahweh os arrancou do próprio solo com ira. Por que arrancou do próprio solo? Porque tirou
tirou ele da boa terra, né? O que é a boa terra? É as palavras do Pai, né? A gente está com o lado bom da coisa, que é a palavra do Pai, não esses dogmas, essas ideologias criadas por homens, essas idolatrias, esses deuses de pedra. E isso deixa o Pai, nosso Pai Celestial, muito irado, esses ídolos. É a coisa que mais ira ao Pai, as pessoas ter outros deuses, ou seja, ter esses deuses de pedra, esses ídolos aí, que nada são apenas coisas criadas pelo homem para enganar. Aqui, ó. O Yahweh os arrancou do próprio solo com ira, furor e grande ódio, e os atirou numa outra terra, como hoje se pode constatar, ou seja, as pessoas estão em outras terras, ou seja, não está na palavra do Pai, estão em outras terras achando que está na palavra do Pai, ou seja, continuam enganando, sendo enganados, ou seja, estão em terras estranhas, ou seja, estão sendo dominados por apenas ideologias humanas, porque não conhecem a palavra do Pai nem a palavra do Filho. É simplesmente isso, ou seja, a sombra de Sodoma e Gomorra é exatamente o que acontece hoje. Esqueça essa parte de negócio de prostituição física, essas coisas aí que o sistema religioso ensinou a vocês. Tira esse fermento da consciência, ou seja, os pecados da carne. O pai perdoa, peça perdão ao Pai e não pratique mais isso, está tudo bem. Agora, esse pecado contra o espírito, esse aí não tem perdão, nem nessa era, nem na era vindoura. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês aqui. Que medite nas Santas Escrituras, medite na palavra do Pai e na palavra do Filho aqui, ó. Os conhecimentos ocultos pertencem a Yahweh, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciemos aqui na prática de todas as palavras desta lei. Ou seja, a lei do Pai é espiritual, como Paulo fala, ou seja, a gente tem que praticar isso tudo com a nossa consciência no dia a dia. E observar o que aconteceu na antiguidade e não fazer essas mesmas coisas que aconteceu em Sodoma e Gomorra, essa prostituição espiritual, ir atrás de outros deuses, ir atrás de falsos profetas, de falsos mestres, seja na religião ou fora dele. É isso que o Pai quer, que a gente seja totalmente purificado pelas palavras dele em espírito, a lei dele na nossa consciência, no nosso entendimento e praticar isso no dia a dia. Ou seja, como o Messias fala, né? Amar ao Pai acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, as leis do Pai, ela é só amor, mas só que as pessoas querem ir atrás desses homens, atrás de ídolos. Aí que a ira do Pai se acende, ou seja, a mesma coisa que acontecia em Sodoma e Gomorra. Entendeu, amados? É um recado rápido que eu queria deixar aqui para vocês aqui, para abrir o entendimento de vocês aí, que um amado me pediu aí para dar tipo um norte para as pessoas entenderem essa parte aí, que hoje ainda há muita confusão ainda acerca desse tipo de temas aí. Só para dar um toque para vocês aí, né? Então, amados, fiquem todos na paz do Pai Celestial, Yahweh aí, e do seu Filho amado, Emanuel. Um abraço a todos.